Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é um vídeo do Abre o Jogo para Flamengo e Internacional. Partida que será disputada hoje, sábado, dia 26 de agosto, às 18 horas e 30 minutos, no estádio do Maracanã. Partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que vem para este jogo contra o Internacional numa despedida do Maracanã, pois o Maracanã ficará fechado para reformas por pelo menos um mês, né? E a possibilidade que o Flamengo tem de dar continuidade a uma recuperação, ou pelo menos uma tentativa de recuperação no Campeonato Brasileiro, após uma vitória contra o Coritiba. E, por outro lado, o time do Internacional, o Colorado Gaúcho, quer voltar a vencer após 2 derrotas seguidas dentro do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Eduardo Cudê, que hoje não ficará à beira do campo, pois irá cumprir suspensão, da mesma forma que Gerson, pelo lado do Flamengo, também está suspenso pelo terceiro cartão tomado no jogo contra o Coritiba, ele que foi autor do gol da vitória naquela partida. Hoje Gerson ficará fora da equipe de Jorge Sampaoli. Vamos para as estatísticas desse confronto, já trazendo para vocês o resumo por competição. Dentro do Campeonato Brasileiro, são 69 jogos, sendo 23 vitórias do Flamengo, 18 empates e 28 vitórias do Internacional, um aproveitamento de 41% por parte do Inter, em se tratando de jogos disputados pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, são 86 jogos, com 29 vitórias do Flamengo, 24 empates e 33 vitórias do Inter. Já atuando em casa, o Flamengo leva ampla vantagem sobre o time lá do Rio Grande do Sul. São 39 jogos ao todo, com 23 vitórias do Flamengo, 8 empates e 8 derrotas. E pelo Campeonato Brasileiro, que é o que interessa hoje, o Flamengo fez 32 jogos contra o rival do jogo de hoje, sendo 18 vitórias do Flamengo, 6 empates e 8 derrotas para o Internacional. Então, atuando em casa, o Flamengo leva vantagem no confronto. Aqui alguns fatos relacionados ao Flamengo dentro desse confronto contra o Inter. Como eu disse, são 29 vitórias do Flamengo contra 33 derrotas, 101 gols marcados pelo Flamengo, 120 gols sofridos. 72% dos jogos em que marcou, total, o Flamengo marcou, 73% dos jogos sofreu gols, 3 jogos com vitórias consecutivas foi o máximo, 10 jogos sem vencer foi o máximo. Bastante tempo, né? 10 jogos sem vencer um rival. Máximo de 3 jogos com derrotas consecutivas e máximo de 7 jogos de invencibilidade. São os números deste confronto da partida, como eu disse, que acontece hoje. Aqui um gráfico de desempenho no comparativo entre as duas equipes. O Flamengo aqui na linha verde e o Internacional na linha azul. Vemos aqui que o Flamengo ele oscilou menos do que o Inter. O Flamengo teve uma oscilação no início do campeonato, depois conseguiu ali se manter numa linha um pouco mais equilibrada dentro desse gráfico. Já o Internacional oscilou mais do que o time do Flamengo, subindo e descendo dentro da tabela de classificação. Esse é o gráfico de desempenho, né, no comparativo entre as duas equipes que vão se enfrentar hoje, como eu disse. Nos últimos 10 jogos, contando todas as competições, o Flamengo venceu 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2 vezes contra Cuiabá e Olímpia, isso envolvendo todas as competições. Se o recorte dos últimos jogos forem referentes somente ao Campeonato Brasileiro, os números do Flamengo são 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Então é um time que não tem uma sequência, digamos assim, muito positiva do ponto de vista das vitórias, né? O Flamengo venceu menos do que empatou e perdeu nos últimos 10 jogos. Isso é preocupante e mostra exatamente o quê? A faceta desse time do Jorge Sampaoli, que é um time que oscila muito, tem altos e baixos e vem numa maré de baixa já há algum tempo. O grande jogo do Flamengo no ano talvez tenha sido aquele confronto contra o Grêmio pela Copa do Brasil, ainda no primeiro jogo, lá do Rio Grande do Sul. Grêmio, óbvio, rival do adversário de hoje. Vamos trazer agora para vocês as prováveis escalações, tanto de Flamengo quanto de Inter.
Primeiro, eu vou mostrar a provável escalação do Internacional, que deve vir com time reserva para essa partida, uma vez que o Inter irá jogar pela Copa Libertadores durante a semana. O goleiro Kehler, que retorna ao gol do Internacional, pois o Rocha está cumprindo suspensão automática também, ele que já não atua há algum tempo no gol do time do Internacional. Malo, Igor Gomes, Hernandes, Carlos de la Penha, Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias, Maurício, Pedro Henrique e Luiz Adriano, ou seja, um time, se for confirmado, né, a escalação do técnico Eduardo Cudê, será um time completamente alternativo, lembrando que o Maurício foi autor dos 2 gols da vitória do Inter sobre o Flamengo lá no primeiro turno, num jogo minimamente discutível do ponto de vista da arbitragem. Então esse é o provável Internacional, que se confirmar vai atuar como eu mostrei aqui num 4-1-3-2, né, o time do Eduardo Cudê, que geralmente são times que têm uma maneira mais propositiva de atuar nas partidas, não, um time que não é de ficar fechado dentro da defesa, ele gosta de atacar e provavelmente vai querer explorar as transições rápidas para poder ocupar os espaços deixados pela defesa do Flamengo, espaços generosos, inclusive, que a defesa do time de Jorge Sampaoli costuma deixar para os seus adversários. Agora, a provável escalação do Flamengo, esse é o time que treinou na última sexta-feira e que provavelmente deverá ir a campo no jogo de logo mais às 18h30. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas retornando para a equipe titular, Eric Pulgar, Thiago Maia, Arrascaeta, Luiz Araújo, uma grande novidade aí no time titular, provavelmente, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa lá no ataque. Então o Flamengo entraria num 4-3-3. A minha grande dúvida, se confirmar realmente essa escalação, vai ser como será a atuação desse atleta, o Ayrton Lucas. Porque o Ayrton Lucas, com o Sampaoli, ele tem ficado muito tímido nas subidas ao ataque, muito porque geralmente atua o Gerson, né, no lugar do Thiago Maia, atua o Gerson nessa função. O Gerson gosta de jogar também mais aberto aqui. E o próprio Bruno Henrique, que joga bem aberto pela ponta. Então, esse movimento do Ayrton Lucas, ele fica limitado. Então, para jogar por dentro, ele tem mais dificuldade. Para fazer o corredor central, ele tem mais dificuldade. Então, creio eu que o Sampaoli vai ter que buscar uma forma de ajustar essa movimentação aqui no ataque, permitindo que o Bruno Henrique faça a diagonal para dentro da área, para encostar mais no Gabriel, para poder liberar a passagem do Ayrton Lucas para chegar até a linha de fundo. Essa é uma marca, inclusive, muito forte do Ayrton Lucas, ele que era o melhor jogador do Flamengo até meses atrás, principalmente sob o comando do antigo treinador Vitor Pereira, era um dos poucos que se salvava dentro da equipe comandada pelo português Vitor Pereira, e que com o Sampaoli não tem demonstrado a mesma intensidade quando atua, principalmente depois que retornou da seleção brasileira, da última convocação em que ele esteve na lista de convocados da seleção da CBF. Então este é o provável Flamengo que virá a campo na noite de hoje. Tenho aqui também uma artezinha falando sobre a questão do Gabriel. O Gabriel Barbosa tem apenas 5 gols no Campeonato Brasileiro, sendo que destes 5, 4 foram marcados de pênalti. O atacante ainda possui uma assistência e é o líder de cartões amarelos da equipe de Jorge Sampaoli. Ou seja, o Gabriel Barbosa ele tem mais cartões do que gols. O Gabriel Barbosa tem 6 cartões no Campeonato Brasileiro. Então isso é preocupante, principalmente numa semana em que teve destaque no noticiário uma possível renovação de contrato com o Gabriel Barbosa por parte do Flamengo. É ele que fez a pedida de 50% de reajuste salarial, realmente totalmente fora da realidade. Já um salário muito alto para o padrão do futebol, para a sociedade então nem se fala, não tem nem como a gente entrar nesse mérito. O Flamengo também não entendo por que essa pressa em renovar com o Gabriel Barbosa, uma vez que o contrato dele vence somente no final de 2024. Acho que o Flamengo poderia esperar um pouquinho mais para ver se realmente o Gabriel vai voltar a ser aquele jogador decisivo que era antes. O último grande momento do Gabriel com a camisa do Flamengo foi na final da Copa Libertadores da América, quando ele faz o gol do título. De lá para cá, o Gabriel mais fala do que faz, mais dá festas do que joga futebol.
mais reclama com a arbitragem do que entrega em campo. Então, a gente tem que observar para ver que Gabriel será esse nas próximas partidas, nos próximos jogos, para realmente ter uma certeza de que se vale a pena renovar o contrato dele ou não. Inclusive, ele se envolveu agora, tá numa polêmica danada nas redes sociais, sobre uma festa de aniversário que ele irá promover na próxima semana, na quarta-feira, dia em que, se o Flamengo tivesse classificado para as quartas de final da Copa Libertadores, o Flamengo estaria jogando contra o Fluminense. Então eu acho de uma falta de sensibilidade por parte do Gabriel dar essa festa nesse momento. O torcedor tá chateado, o torcedor tá cuspindo a abelha africana e o cara vai dar uma festa, black tie, tá aí nas redes sociais para todo mundo ver. O Arrascaeta, inclusive, participou cantando essa semana no programa Multishow, no canal Multishow, na TV Globo. Então, realmente, parece que esses jogadores do Flamengo, eles não estão nem aí quando o time vai mal, quando o time não se classifica, como foi eliminado pelo Olímpia, da maneira que foi, uma maneira vexatória. Hoje, a arbitragem fica a cargo de Edna Alves Batista, de São Paulo, assistente 1, Bruno Bosquilha, assistente 2, Luiz Alberto Andrini Nogueira, quarto árbitro, Alexandre Vargas Tavares de Jesus, e o VAR, a jossa do VAR, a cargo do Wagner Helway, da Paraíba, VAR FIFA. Então, o Flamengo que entra em campo hoje precisando voltar, ganhar mais uma vez, ganhar mais 3 pontos, para tentar ainda sonhar em reduzir a distância para o líder Botafogo, tarefa que, ao meu ver, é muito difícil, muito mais em função do que o Flamengo não demonstra, do que o Flamengo não joga, do que propriamente da capacidade do Botafogo de perder pontos, que já vem perdendo nas últimas rodadas, e o futebol do Botafogo vem caindo. Mas, ao mesmo tempo, o futebol do Flamengo não sobe, então o Flamengo ali se mantém nessa distância, variando entre 13 e 15 pontos, a ver como será o desenrolar das próximas rodadas, para ver se o Flamengo conseguirá reduzir essa distância. Pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixa o like, participe nos comentários e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal possa crescer ainda mais e continuar trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Se cuidem e saudações rubro-negras.